Sentar. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no texto de Gênesis. Gênesis capítulo 4, uma palavra. Diz assim a palavra de Deus. Eu vou ler o versículo 1 até pelo menos o verso 9. Conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Tornou a dar à luz e teve a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra. Ao cabo de dias, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da gordura delas. Atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou, e irou-se Caim fortemente. Vamos repetir? E irou-se Caim fortemente e decaiu-lhe o semblante. Todos juntos agora, versos 6, 7, 8 e 9. Então lhe disse o Senhor: por que te iraste e por que decaiu o teu semblante? Se procederes bem, não serás aceito, e se não procederes bem, o pecado jaz à porta, querendo conquistar-te, mas sobre ele deves dominar. Disse Caim ao seu irmão Abel: vamos ao campo. Estando eles no campo, Caim se levantou contra o seu irmão Abel e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu guardador do meu irmão? Vamos ler o verso 10 também. Então disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Só até aí por enquanto. Vamos orar? Meu Pai, ajuda-nos a compreender a tua palavra e que seja, Pai, uma manhã de edificação, conforme já temos sido edificados. Que seja, Pai, o nome do Senhor glorificado em cada parte deste culto. Assim oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, nós abordamos no texto o porquê que Deus não recebeu a oferta de Caim. Os irmãos devem se recordar que nós falamos sobre o que Caim ofereceu e o que Abel ofereceu. O texto deixa claro que Caim trouxe dos frutos da sua colheita uma oferta. No texto original, o entendimento de uma oferta é praticamente o que sobrava. Ele trouxe aquilo que lhe foi conveniente na hora que lhe foi conveniente. Já Abel não, ele oferece do melhor dos animais. O que é o melhor dos animais? O primogênito. O que se tem de melhor. Toda vez que eu leio essa passagem, ou pelo menos a maioria delas, eu me lembro do ensino do meu pai, né? Todo sábado ou domingo nós estávamos cuidando de um pequeno pomar que nós tínhamos. Meu pai recebeu um pedaço de terra de herança do meu avô e daquele pedaço de terra nós fizemos ali um pomar. E eu me lembro que quando nós voltávamos de lá, sempre com muitos frutos, meu pai separava os mais bonitos e ele me mandava entregar na casa de amigos. E ele dizia para mim: meu filho, quando você vai dar uma coisa a alguém, dê o melhor que você tem. As frutas maiores, as mais bonitas, eram o que ele enviava. Isso marcou a minha vida. E eu era o mensageiro, né? E eu ia, e aquilo marcou a minha vida, porque gerou em mim um entendimento de que não se pode dar a alguém algo que seja inferior do que nós gostaríamos. Então, isso é muito forte, é o que estava sendo ensinado, o que foi ensinado por Adão e Eva para os dois. Por quê? Porque Deus, quando chega diante de Caim, ele chega cobrando um conhecimento de Caim. Veja, o verso 7, o Senhor pergunta por que decaiu o semblante, e depois no verso 7 ele diz: se procederes bem, não serás aceito,
E se não procederes bem, o pecado jaz à porta querendo conquistar-te, mas sobre ele deves dominar. Os irmãos se recordam que nós estudamos aqui, falando que um erro que cometemos é olhar para o Antigo Testamento e para esse período aqui de Adão e Eva, Caim e Abel, como sendo um tempo onde, quando eu lembro disso, é como se tivesse lá Adão e Eva numa caverna e fazendo uma fogueira ali, tudo muito rústico, e eles deveriam ter muita dificuldade de tudo. Nós estudamos vendo que isso não é a realidade do que Deus fez. E é muito assunto, né? Nós tratamos isso e até trouxemos o fundamento, é um fundamento já provado cientificamente, inclusive, por pelo menos 2 homens de Deus, um deles já partiu para o Senhor, escritor de 2 livros que falam sobre isso, e eu citei aqui na época. Inclusive era da nossa denominação, esse cientista, pastor, inclusive. Mas o objetivo, quando nós ensinamos sobre isso, é deixar claro que o ensino deve partir dos pais quanto àquilo que devemos fazer diante do Senhor. São os pais, na semelhança de Adão e Eva, que devem ensinar o Caim e o Abel. E a nossa oração é que não haja o comportamento de Caim, amém, irmãos? Mas sim o comportamento de Abel. Depois nós começamos a estudar sobre o outro assunto que está no texto, que é o fato de que Deus não atentou para a oferta de Caim e não atentou para Caim. Os irmãos se recordam disso? Quem se recorda aí? Quem se recorda? Então, não é só a oferta que apresentamos, mas é também o coração que apresentamos ao Senhor. E o Senhor cobra isso claramente dele quando fala, se procederes bem, e aí é claro, isso está nos 2 assuntos. Vamos só reler aí em respeito aos novos, o texto que fala sobre isso que eu acabei de dizer. Verso 4. Abel também trouxe uma oferta dos primogênitos das suas ovelhas e da gordura deles. Atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E aí o que aconteceu? Deus não recebeu? E irou-se Caim fortemente e decaiu-lhe o semblante. Não é? Então, está bem claro aí que não é só a oferta, mas o coração também. Nós começamos a abordar isso na última mensagem, mas faltou aqui nós caminharmos um pouquinho mais, até pelo tempo. Quando o texto diz que Deus não atentou para Caim, para a sua oferta, nós precisamos observar um pouco o coração de Caim. E aí o texto declara isso quando lemos aí. O Senhor o confronta e o verso 8. Disse Caim ao seu irmão Abel, vamos ao campo. Estando eles no campo, Caim levantou-se contra seu irmão Abel e o matou. Irmãos, observe bem aqui, porque nós vamos mexer nos assuntos bem complicados, que é o fato, qual a aplicação disso logo de cara, né? Porque quando nós olhamos aqui, há um erro grave nosso, quando a gente olha e a gente diz, eu sou Abel aqui. Não é não? Estou na igreja, aceitei Jesus, Jesus é o meu Senhor. Estou rindo assim porque é uma realidade. Então a pessoa, ela está arriscada a ler esse texto sabendo o seguinte, eu sou Abel, está tudo certo. E ela não liga para o que o texto está dizendo sobre o Caim. Os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo? Como é que eu tenho ensinado e é o que eu tenho aplicado na minha vida? Eu, quando me ajoelho para orar, eu não me ajoelho como uma pessoa que está completa. E quando eu abro a Bíblia para ler a Bíblia, eu não abro a Bíblia, pastor, teólogo, pastor da igreja e tal, e tudo, aí vai falando, né? Vai falando diante de Deus. Não posso fazer isso. Se eu fizer isso, os meus ouvidos já estão fechados para ouvir. Porque como que eu vou ouvir o que eu não preciso? Os irmãos estão entendendo aqui, irmãos? Então, nós temos que ter a humildade de saber o seguinte, de colocar num outdoor diante da gente.
nós estamos sendo transformados dia a dia, e segundo o texto bíblico, de glória em glória. Quando é que a pessoa não é transformada? Quando ela vai achando que vai sendo transformada de carne em carne, né? De obras da carne em obras da carne. Estão me entendendo o trocadilho? Quando a Bíblia diz transformado de glória em glória, é de manifestação em manifestação de Deus. Seja pela palavra, falando ao seu coração, por uma experiência que você teve com Ele, que Ele ouviu a sua oração, marcou a sua vida, seja por um momento de grande sofrimento, mas você sentiu Deus sustentar você de glória em glória. Agora, se a conduta do crente é uma conduta falha, cheia de pecados, não é transformação de glória em glória. Não, não, de forma nenhuma. É de carne em carne e não há transformação. Há deturpação, há pessoas falando contra o Evangelho que contemplam o mau testemunho. Muito bem. Observe bem aqui. Para você ter uma ideia, irmãos, o negócio está tão sério no nosso tempo. A falta de credibilidade cristã é crescente por causa que se dá ênfase muito mais aos maus testemunhos. Sempre foi assim, o ser humano, ele já tem uma inclinação para o mal. Então, o que enche os jornais é sempre a má notícia, nunca as boas notícias. É isso que vende. Então, quando nós olhamos para a Bíblia e contemplamos um texto como esse, nós precisamos ir e olhar com o coração cheio de temor. E aí o texto diz, observe comigo aqui, disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? Ele tinha acabado de matar o irmão. E aí ele respondeu, não sei, acaso sou eu guardador do meu irmão? Note aqui um detalhe, Talvez você olhou para esse texto e não entendeu, né? Porque nós temos, eu me lembro quando eu tive essa experiência. Quando eu li esse texto aqui, eu estava num período que eu estava buscando entender como é que é a desconexão com Deus, né? A pessoa está em pecado, não tem conexão com Deus, porque o próprio texto de Isaías diz, os vossos pecados fazem divisão entre vós e o vosso Deus, não é assim? Só que aqui no texto você vê Caim com esse coração duro, ruim, coração mau, e Deus está falando com ele, não é? Vamos lembrar de um princípio aqui que deve servir para a nossa vida. Você já me ouviu falar isso. Qual é a diferença do crente para o não crente? A diferença do crente, do que aceitou a Cristo, que está caminhando com o Senhor, é que ele desfruta do amor de Deus. E o não crente, ele ouve falar do amor de Deus, mas ele não tem a presença da experiência de caminhar com o Senhor. Na vida dele, ele sentir Deus no coração dele. Então ele ouve sobre o amor de Deus, mas não tem o amor de Deus derramado no coração. Mais tarde, no estudo bíblico, o que nós descobrimos? Que o amor de Deus manifesto na vida do crente é a presença do Espírito Santo, que faz com que essa pessoa seja propriedade de Deus. E Deus agora pode morar ali por meio do seu Espírito Santo. Então, o amor de Deus é palpável por causa dessa transformação que começou no novo nascimento. Mas essa diferença de ouvir que Deus existe, ouvir a pregação, às vezes até contemplar milagres, essa experiência é de quem não tem experiência com Deus. Mas quem tem experiência com Deus, ele não só ouve, mas ele sente, e o Espírito Santo testifica com o Espírito dele que ele é filho de Deus. Então, qual é a experiência agora para que nós estamos contemplando aqui? Deus buscando gerar ensino, buscando gerar entendimento, ele continua falando com o pecador para que ele se arrependa. Porém, quero lembrar aqui, Caim não tinha a Bíblia para ler. Aliás, a vida humana estava no seu início.
O próprio Deus estava gerando aqui misericórdia, porque de geração em geração seria contada essa história. Aliás, todas as histórias do início eram contadas à beira de fogueira, ou antes de dormir numa tenda, ou, é claro, em casas que eram realmente em uma cidade. Depois é que o texto bíblico é gerado. Mas no início, como é que se passava a informação? Pai para filho, ensinando a respeito dos acontecimentos. Então aqui, e o próprio Caim recebeu de Adão, né? O Senhor está falando com o pecador. O Senhor está dizendo ao pecador, se arrependa. E ele agora confronta o pecador. Lembra como é que Deus fez com Adão? O Senhor chega para Adão e diz, Adão, onde estás? Lembra? O que Deus estava fazendo? Estava confrontando o pecador. Como é que nós temos hoje? Talvez você reclama aí, né? Pastor, eu queria tanto ouvir, hein? Eu vou até dar uma volta ali no meio do mato, pastor. Vai que o Senhor fala comigo que nem falou com Adão, né? No meio do jardim. Aí é claro, né? Só para corroborar aqui com a pregação, eu vou dizer, vai falar não. Irmãos, entendam bem o que eu estou falando aqui. Pastor, que heresia é essa? Deus fala quando quiser, a hora que Ele quiser. Sim, meu irmão, apenas eu não posso deixar que você faça isso com a Bíblia na mão. Entenderam aí? Entenderam? Ele já falou para você, está aí na sua mão o texto. Mas naquele momento não existia. Então Deus estava fazendo o quê? Confrontando o pecador. Você já conhece o texto, sabe o que Deus falou com Caim, com Adão. Deus vai fazendo pergunta. Onde estás? Ah, Senhor, comi do fruto e me escondi porque eu estava nu. Tive medo e me escondi porque estava nu. Quem te falou que estava nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesse? Notaram aí a confronto? O Senhor vai fazendo perguntas e Ele vai esperando que o pecador se arrependa, ele se converta. No caso de Adão, colocou a culpa em Eva e no próprio Deus. E Eva colocou a culpa no diabo. Nós hoje sabemos que isso não é o que Deus espera. Deus espera arrependimento. Então, aqui mais uma vez Deus está confrontando o pecador. Então, como é que hoje Deus oficialmente confronta o pecador? Por meio da sua palavra. Tanto é que Jesus disse para ir pregarmos a todas as nações as boas novas. Qual é a boa nova? Qual é o resumo das boas novas? Nós somos todos pecadores perdidos, estamos em trevas, mas Deus, por seu infinito amor, enviou o seu Filho para dar a sua vida em resgate de nós todos. Deus enviou o seu Filho. Então, essa boa nova é com o objetivo de confrontar o pecador. O grande problema é que hoje em dia tem só a segunda parte que eu falei. Deus veio para te dar a vida eterna, mas não é falado nem sempre que nós somos pecadores perdidos. Porque assusta, porque não é legal. Eu não sou pecador não, pastor, sou gente boa. Esse pastor fica falando aí que eu sou um pecador. Ah, eu não gostei. E aí nós vivemos um tempo onde o discurso lindo e maravilhoso, só dos benefícios é o que tem gerado mais audição. Porém, nós cremos que Deus está no controle de tudo e fará a sua obra. Então, o texto bíblico segue, mais uma vez aqui, meus irmãos, observando o versículo 10. Verso 9 novamente, disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu, não sei, acaso sou eu guardador do meu irmão? Aqui nós já vimos que é uma prova do coração maligno de Caim. Disse Deus, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Agora, maldito és desde a terra, que abriu a sua boca para receber das tuas mãos o sangue do teu irmão.
Quando lavrares o solo, não te dará mais a sua força. Fugitivo e errante será pela terra. Então disse Caim ao seu irmão: é maior o meu castigo do que eu posso suportar. Mais uma vez, um indicativo aqui de malignidade no coração. Por quê? O irmão estava morto, Deus já tinha acabado de falar para ele que o sangue do irmão dele estava clamando desde a terra. Irmãos, eu disse que hoje era a última mensagem sobre isso, mas quem sabe, domingo que vem, seria interessante, quem sabe, vamos orar aí, seria interessante falarmos um pouco sobre esse assunto, o sangue de Abel que clamava a Deus desde a terra. O sangue de Abel. Por que seria interessante? Porque o sangue de Jesus, maior do que o sangue de Abel, clamou desde a terra também e nos resgatou. O sangue de Abel clamou por justiça. Bem, mas aí domingo que vem, né? Domingo que vem. Não, eu tenho esse costume. Espera aí, vamos cavar um pouco mais, né? Você veio para estudar a palavra. Então, observe bem. O coração maligno de Caim está exposto. Ele não liga para o sangue do irmão que clamava a Deus desde a terra por justiça. Não. Ele olha para si mesmo. Ele olha para si mesmo. Ele não quer saber se o irmão foi morto por ele. Ele quer saber do bem-estar próprio. Coração extremamente maligno. Irmãos, eu demorei a enxergar. Como assim demorei a enxergar? Eu cresci sob a herança de que as crianças têm um coração maravilhoso. Que as crianças são maravilhosas, são belas. E que o coração de uma criança é uma coisa maravilhosa. No entanto, não se sabe até onde nós podemos dizer isso. Você sabe que uma criança é salva, o próprio Jesus disse que o reino dos céus é dela, é por obra de graça e misericórdia do próprio Deus. Mas eu não tenho como medir quando que essa obra de graça e misericórdia já não se aplica mais. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo aí, irmãos? Que isso, pastor? Meu netinho tem 12 anos, é uma bênção. Aí você vai dizer que ele nunca mentiu. Aí você vai dizer que ele nunca aprontou e o pai não sabe até hoje. Você vai dizer isso? Sério. Não é? Eu me lembro pregando uma vez na congregação, uma irmãzinha que era uma das mais abençoadas da igreja, fiel, uma senhora que era professora da rede pública. Ela, depois de eu pregar sobre a salvação, ela disse: olha, pastor, irmão Renato, né, não era pastor, eu não concordo que só por Jesus alguém pode ser salvo. Aí eu digo: mas como assim? Aí eu digo: não, porque a minha vozinha, aí ela começou a contar, ela não é crente, ela não crê em Jesus, mas ela nunca foi à festa, nunca mentiu, nunca xingou. Estou falando para você. Falou. Aí eu digo: mas como assim, minha senhora? Eu digo que ela é muito boa. Eu não creio que ela vai para o inferno. Aí eu disse: mas como assim, né? Mais tarde, irmãos, descobrimos, estudando a Bíblia com aquela irmã, que ela nunca tinha se convertido. Ela não entendia a salvação. Já contei aqui esse testemunho algumas vezes, que só a lição Boas Novas para você, que nós usamos aqui no discipulado, é a primeira etapa do discipulado, são 7 lições, ela tinha feito 7 vezes aquele estudo. E ela tinha aceitado Jesus as 7 vezes. No entanto, ela tinha um semblante caído. Não estou falando que semblante caído significa isso, estou falando daquela experiência. Irmãos, aí eu fui, né, voltei lá, fizemos o estudo sobre salvação, ela aceitou Jesus de novo, mas era uma coisa extremamente mecânica. Um dia, pregando, um pouco tempo depois, pregando, ela veio à frente em lágrimas. Aquela irmã aceitou Jesus naquele dia, depois de pelo menos 1 ano e meio de ter aceitado a Cristo, entre aspas. Ela
teve a experiência da salvação. O incrível é que o semblante caído dela era um semblante meio depressivo até, de uma tristeza. Você olhava e dizia, a senhora está triste. Acabou. Ela é radiante até hoje. Aliás, todo ano, toda vez que eu vou ao Acre, não é mais todo ano, né? Toda vez que eu vou ao Acre, eu sempre prego nessa igreja, a igreja que eu havia começado. E eu tenho a alegria de ver o semblante feliz dela toda vez. E me recordo dessa experiência toda vez. Ela não entendia a salvação porque ela não tinha. Não se pode compreender o que não tem, o que não se sente. Então, voltando aqui para o texto, irmãos, a malignidade do coração de Caim era tamanha. E como eu disse, a gente pode ler esse texto e dizer, aqui não tem nada a ver comigo. Mas aí eu vou perguntar para você. Você já ouviu sobre a morte de pecadores ao seu redor e você não se importou? Se ele morreu salvo ou não? Você já ouviu sobre pessoas que você sabe que o comportamento era de uma pessoa perdida, e aí de repente você soube que um carro passou por cima, um caminhão, uma batida e a pessoa partiu. Você se sentiu como? Ah, pastor, eu não sou guardador dessa pessoa. Eu não tenho responsabilidade sobre ela. Espera aí, meu irmão, se nós estudarmos a Bíblia, nós vamos descobrir que nós somos responsáveis pela nossa geração. Nós somos responsáveis a partir do momento que temos um chamado para pregarmos a palavra. Existem pessoas convivendo com você e comigo, talvez, que nós nunca notamos com os olhos espirituais. Eu estou citando isso para dizer, cuidado, cuidado, porque nós podemos ter um coração disfarçado de coisa boa, porque nós estamos na igreja, irmãos. Nós carregamos a Bíblia. E nós podemos não enxergar a malignidade que talvez está aí. Que é isso, pastor? Eu nunca tive esse problema. Sim, meu irmão, e quando alguém na sua família que já causou muito problema, fica doente, quase à morte, você ora por essa pessoa com afinco? Ou você esqueceu de orar? Isso demonstra o nosso coração. Eu estou falando sobre lá no fundinho você pensar assim, mas isso é Caim puro, isso aí tem que pegar uns tapas mesmo de Deus. E Deus está fazendo sua obra. Eu estou rindo assim, irmão, mas não tem graça não. Não é risada para rir. Não é uma risada sobre ser engraçado, é tentando transparecer uma realidade que pode estar batendo a nossa porta. Eu já pedi perdão a Deus, dizendo, Senhor, tem misericórdia, porque eu não orei para essa pessoa. Eu já pedi. Recentemente, então, aconteceu um fato, e eu disse para Deus, Senhor, me perdoe, Senhor, eu nem orar por fulano de tal. Era um pastor, um pastor que eu conheço, né? Ele estava passando uma situação, e eu não orei por ele. Lá no fundinho do meu coração, eu percebi que eu estava... Lá no fundinho do coração, eu estava meio sentado numa cadeira, vendo Deus bater. E se era que Deus estava batendo, né? Que eu não sei. Mas eu estou aqui dizendo para os irmãos, cuidado, cuidado. Porque no meu caso, mas eu sou pastor, eu tenho orado e jejuado, isso aí está fora de cogitação. Eu sou Abel. E o meu objetivo com essa reflexão, é dizer a você, caminhe sempre observando sua vida como uma vida que está em transformação. Não caminhe como se estivesse pronto. Que o Senhor Deus nos livre de nós mesmos. Que o Senhor Deus revele o nosso próprio coração a nós mesmos. Amém, meus irmãos? De forma que nos arrependamos, no caso lá, sozinho. Irmãos, eu estava sozinho, e eu percebi o Espírito Santo falando comigo, dizendo, você não orou por ele. E ali na mesma hora eu me arrependi primeiro, pedi perdão a Deus, e orei.
Abençoa o teu filho, Senhor. Tenha misericórdia. Eu quero dizer para você, e eu quero encerrar lendo o ensino para a nossa vida, que deve encher o nosso coração. Abra aí Mateus 20, verso 28. Pode ficar de pé, porque nós já vamos encerrar e orar, e você vai vir à frente dedicando ao Senhor dízimos e ofertas. Irmãos, pela manhã eu tenho entendido esse momento como um momento de ensino do pastor para com as suas ovelhas. E eu quero muito que você ouça com alegria e com o coração cheio de vontade de ser transformado. Fique de pé no seu lugar, Mateus 20, 28. E aí nós vamos ver o que deve permear o nosso coração. Desculpa, só eu que falta aqui. Vamos ler juntos na tela, né? Vamos ler na tela aqui, desculpa. Bem como o Filho do Homem veio para ser servido. Desculpa, eu veio, né? Eu disse veio, eu li errado, desculpa, irmãos. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Agora, não, só até ali. Agora o texto de 1 Timóteo, capítulo 2. 1 Timóteo, capítulo 2, o verso 6. Versículo 6. O qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho ao seu tempo. Vou ler na minha tradução aqui, contemporânea, que diz: que se deu a si mesmo em resgate por todos, para servir de testemunho ao seu tempo. Nos dois textos, Cristo nos dá o exemplo. Caim matou Abel, tirou Abel da vida. Em Cristo nós somos chamados a levar a vida às pessoas, dando a nossa. Presta atenção. O Senhor nos chama a nos dar pelos outros. Caim tirou a vida de Abel. Jesus deu a vida dele por nós. E como discípulo de Jesus, que nós tenhamos esse coração que se doa, que se dá pregando a palavra de todo o coração, se dá orando uns pelos outros e por aqueles que não conhecem a Jesus. Meu irmão, eu convido você às terças-feiras, venha até aqui na hora do Ministério Arte Suave. Se você ainda não veio, venha numa quinta-feira, venha numa terça-feira, fique aqui um tempo, participe do momento da pregação da palavra. Você vai perceber o ambiente aonde nós temos buscado ser luz na vida de tantos que não conhecem o Senhor. E eu quero com isso dizer para você, são vários exemplos. Nós estamos em Cristo somos chamados em Jesus a fazer o contrário de Caim, a sermos como Abel e nos darmos para que pecadores se convertam. Então talvez você está exausto aí, querendo ser restaurado. Meu irmão, você vai ser renovado, restaurado quando a sua vida apontar para abençoar pessoas. Por que Deus supre a necessidade dos seus servos? Porque Ele vai alimentá-los, supri-los para uma obra maior, que é de salvação dos perdidos. Feche os seus olhos, vamos orar. Meu Pai, livra-nos de nós mesmos. Livra-nos, Senhor, de caminharmos como Caim caminhou. Não queremos matar o nosso irmão, matar com mau testemunho, matar com a falta de fé, matar com a vida, Senhor, tão egoísta. Mas queremos andar como Abel andou. Nós queremos entregar as nossas ofertas, os nossos dízimos, com fidelidade, com um coração transformado, com uma vida que fala ao Senhor quando reflete a sua glória. Senhor, transforma-nos, dai-nos a percepção espiritual de nós mesmos, livra-nos desse coração tão ruim, Senhor. Livra-nos, ó Pai,
das mazelas que ainda restam. Oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. De olhos fechados como estamos, repita comigo essa oração. Senhor Jesus, ensina-me, Senhor, a entregar-me como o Senhor fez, para resgate das pessoas. Em nome de Jesus. Amém. Dê um forte aplauso ao Senhor. Glória a Deus. E você poderá dedicar ao Senhor dízimo.